compartilhar uma palavra que Deus tem botado no meu coração. Algo que eu tenho vivenciado e visto. Até eu questionei com Deus, porque seria essa mensagem. Mas a palavra dele deu uma infame. Eu creio que não é só comigo que ele vai falar. Não sei se é para gente que está novo ou se é um pouco mais tempo na igreja. Esse tema, o que Deus deu para mim, um tema seria juntos somos mais fortes. Por esses 40 dias, eu tenho vivido algumas experiências que Deus falava assim, ó, juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Mas antes de começar a entrar na palavra, eu queria vamos ter como base, o principal de tudo é a intimidade com Ele. Porque sem intimidade com Ele não conseguiríamos botar isso em prática, né? Algumas coisas que eu vou falar aqui. Porque sem essa base não conseguimos estar juntos em comunhão. Porque o nosso maior inimigo não é o diabo, somos nós mesmos quando estamos sozinhos. E a palavra deixa muito claro sobre isso. Se hoje a gente, né, em algum momento está acontecendo, alguém precisa chamar o corpo de bombeiro, um SAMU, alguma coisa, vai uma equipe até lá. Não vai uma pessoa só. Verdade. E a gente sabe que é uma equipe de bombeiro, isso um faz aquilo, outro puxa aquilo, outro a mangueira, liga a água. É uma equipe trabalhando e juntas consegue salvar, né, a pessoa, alguma coisa que aconteceu, socorrer alguém. E porque muitas das vezes nós negligenciamos a ajuda de alguém. Muitas das vezes a gente está bem espiritualmente e a gente leva muitas vezes por espiritual. Não, eu estou bem, eu não preciso de alguém, eu estou bem sozinho, eu estou com Jesus. E a gente vê muito essa frase: vamos na igreja? Não, eu estou bem. Eu vejo uma ministração, eu estou bem com Jesus, eu estou bem com Jesus, eu não preciso estar na igreja. Mas ela não sabe que isso é o maior perigo. É aquela frase, a presa sozinha, a pessoa sozinha é uma presa muito fácil. E é algo que a gente vai vendo, e pessoas do lado, enfim, até histórias como essa que a pessoa diz que não, eu estou em paz com Jesus, eu estou na minha casa, está bem. Mas muitas das vezes ela não sabe. Obrigado. Às vezes ela nem sabe, às vezes ela está se escondendo, mas às vezes ela nem sabe. Ela corre um grande perigo. Ela está no inconsciente dela, ela está tendo uma guerra, porque se ela chegar perto de alguém, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que quer o bem dela, ela vai ser confrontada. Muitas das vezes nós, seres humanos, não queremos ser confrontados. Ai, se tocar em mim, naquilo que eu penso. É algo que, quando Deus fala comigo, muitas vezes eu faço cenários. É igual dizer assim: Jesus entra na minha casa. Aí ele entra na sala, ele começa a arrumar. De repente ele vai para a cozinha, a gente já fica meio desconfortável, mas aceita. Quando ele diz: vou subir, vamos para o quarto. Não, Senhor, lá não precisa. Não, lá não precisa não. Rapaz, lá está tudo bem. E às vezes não é o próprio Deus que vai até lá no teu quarto, querendo entrar na sua intimidade para te ajudar. Às vezes, muitas das vezes, Ele coloca pessoas para te socorrer. Ele coloca pessoas para te ajudar a sair daquele lugar, que aquela intimidade está te afundando em algum buraco. Mas nós muitas das vezes recusamos ajuda. Nós muitas vezes batemos de frente e não, está tudo bem, está tudo 100% maravilha. E isso a gente sabe que é um grande perigo, andar sozinho. E a palavra vai deixar muito claro em vários versículos que não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem esteja o seu nem, esteja o seu próprio entendimento. Nosso maior inimigo não é o diabo, mas ele nessas brechas, quando a gente não dá espaço para Deus, ele entra. Se nós não damos espaço para Deus entrar na nossa intimidade, para nós ser curados, o diabo pode entrar.
Eu tenho aprendido que o Velho Testamento é a sombra do Novo. Ponto. E uma das coisas que a gente traz nessa parte sobre estar junto, somos mais fortes, junto, somos sarados e curados. Em Tiago fala isso. Confessar uns aos outros para ser sarados e curados. Muitas vezes você não está sendo curado, ou eu não estamos sendo curados, porque não conseguimos abrir o coração para alguém. E por isso temos que ter intimidade, porque através da intimidade o Espírito Santo vai até aquela pessoa que ela vai te ajudar. Tem coisa que sozinho você em Deus você é curado, mas nós precisamos. Mas pessoas me feriram, mas pessoas também vão te curar. Deus permite para nos olhar para Ele, olhar com os olhos em Cristo Jesus. Pessoas já me feriram? Sim. Infelizmente, até o final da minha carreira vai ter gente que vai me ferir em algum momento, alguma coisa, algumas circunstâncias. Mas eu preciso estar firme nele, na intimidade com Ele, na rocha com Ele. Senão eu não suporto isso. Mas para isso eu preciso estar em comunhão com pessoas. Mas as pessoas estão ruins. Mas lembre de uma coisa, não generalize. Tem pessoas boas que querem o seu bem. Tem pessoas que querem você próximo. Então que a gente venha focar nisso. Juntos somos mais fortes. Deus está nos chamando para um exército. O exército ele não anda ali no sol. Ele anda em muita gente. Então nós precisamos parar de muitas vezes recusar. Até na inconsciência. A gente, mas hoje eu não vou no culto. Mas hoje eu não vou naquele evento e tal. E às vezes você não está percebendo, mas você está indo para um lugar de solidão. O único lugar que eu entro sozinho é eu e Deus. Porque o resto eu aprendi que é uma ferramenta muito forte. Estar em comunhão com pessoas. Uma vez eu ouvi um testemunho do Billy Graham, que ele falou 3 coisas que ele cuidava sobre a vida dele, sobre o ministério dele. A única que eu consigo lembrar, ele disse: eu nunca ando sozinho, porque eu sou falho, sou pecador, e se eu tenho alguém do meu lado, tem alguém me ajudando e eu estou junto com aquela pessoa, porque eu amo sozinho, ele corre o risco de se perder, de pecar. E uma das áreas que eu trago para cá, a sombra do novo, vamos dizer a sombra do Velho Testamento e a sombra do novo, é que antigamente existiam os amalequitas, os filisteus e o Egito. A gente sabe que era um povo que afligia, enfim, contra Israel. Só que hoje, trazendo para o mundo espiritual, os amalequitas simbolizam cansaço e distração. Os filisteus geram medo e o Egito trabalho. Deus tem trazido isso para mim. Eu estou estudando porque tem mais sobre os moabitas, sobre enfim outros. Só que esses 3 eles trabalham nessa área. Eles vão te cansando, eles vão te afligindo de um jeito que você vai, como eu falei, eu não vou hoje no curso, eu não vou não, vai ter uma reunião das mulheres ou dos homens, não, mas eu não vou, estou tão cansado. Daqui a pouco ele vai começar a te gerar medo de estar próximo de pessoas. E vai vir na sua cabeça, não, mas as pessoas querem, não, mas se eu falar para o pastor, por alguém, quem vai expor a minha vida? Ixi, e aquilo vai te gerando. Muitas das vezes a gente vai trocando isso. Para mim, eu sempre deixo muito claro que é uma ferramenta que Deus deixou para nós, a comunhão com pessoas. Porque muitas das vezes a gente está juntos, mas não estamos conectados. É igual essa fiação, está um monte de fio, mas um tem o seu lugar, nenhum está conectado um com o outro. Igual a instalação de eletricista, tu vê 10 mil fios, mas aquele é cada um no seu, eles estão juntos, mas não estão conectados. E às vezes falta isso em nós, e alguns de nós, estar conectados juntos, porque nós precisamos estar. Mas a minha vida, você precisa deixar Deus tocar nela. Ele tocou em muitas áreas da minha vida e vai continuar tocando, porque a gente falha e pega todos os dias. Nós somos pecadores, por isso que precisamos um do outro. A palavra deixa claro isso. Não andar sozinho é um perigo muito terrível. O próprio Jesus veio e mostrou. Quem quiser estar acompanhando lá em 2 Reis,
Sim. Eu falei para Deus, essa palavra já foi pregada, Senhor. Mas Deus resumo, filho. 2 Reis 5, que fala sobre Naamã. Segunda Reis 5, 1. Eu vou estar lendo já no 3 para nós ir mais na frente. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo assim, e assim falou a menina que é da terra de Israel. Lá no 11, fazendo favor. Porém Naamã muito indignou-se e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por ser em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre algum lugar e restaurará a lepra. Não, porventura Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel, não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo de ele, lava-te-á e ficarão purificados. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Que um homem que, cara, ele era um general de guerra. Antigamente era raro o homem dar trela para a mulher, né? Naquele tempo, né, mulher literalmente não tinha voz. Então eu fico admirado que aquele homem ele ouviu uma menina que passou um recado para sua esposa. E algo que me chamou a atenção, que ele ouviu e foi atrás. Por isso uma coisa que eu friso muito é a intimidade com Deus. Porque quando uma pessoa, aos olhos humanos, aquela menina era uma escrava, ela deu um recado, ele pegou para ele aquilo. Então muitas das vezes, e Deus faz as coisas simples. Ele usou uma menina, que naquela época era uma escrava, e ele tomou para aquilo e foi atrás. E a gente sabe da história que quando ele chegou lá, aconteceu tudo aquilo, ele ficou muito indignado. E o que aconteceu depois? Ele saiu bravo e indignado, mas ele tinha pessoas do lado dele para ajudar ele. Servos, que querendo ou não era dado bola. Servo não tinha o que falar antigamente. E ele ouviu ele, mesmo indignado. Por isso que eu friso muito que nós precisamos estar junto de pessoas que querem o nosso bem. Não querem que a gente, pessoas que não querem estar do nosso lado para falar o que nós queremos ouvir. Pensa, um general de guerra ouvindo um servo: ah, mas por que tu não faz isso? Ele era para ficar bem chateado, mas ele ouviu aquilo. E ele recebeu um confronto na alma dele, ficou bravo, indignado com aquilo. E ele resolveu obedecer. E por obedecer, de caminhar com pessoas, ele recebeu a cura dele. E assim não é diferente comigo e com você. Nós precisamos estar com pessoas para Deus nos levar no lugar que Ele quer
Só que para levar no lugar que Ele nos quer levar, Ele precisa nos sarar, nos curar. Não podemos caminhar machucado. Um cego não guia outro cego. Então nós precisamos entrar nesse lugar de estar com pessoas que Deus coloca na nossa vida. Porque muitas vezes a gente pode dizer, Senhor, me ajuda, me cura. E às vezes Ele está botando pessoas na nossa frente e a gente está recusando aquelas pessoas. Se na mais recusasse a voz de mudar aquela menina, não receberia a cura. Então ele recebeu a voz, ouviu a menina, né? A mulher falou para ele e ele correu atrás da bênção, vamos dizer. Ele correu atrás da cura dele. Então Deus usou pessoas para levar ele naquele lugar para ele ser curado. Ele não poderia sim botar um anjo na frente do general? Poderia. Mas ele usou pessoas para curar Naamã. E ele precisou fazer aquilo, Eliseu, para quebrar o orgulho dele. E deram mergulhar no rio, era um rio cristalino, um rio puro, bom. E Jordão é literalmente um rio muito sujo. E assim somos nós. Não estamos bem, estamos com lepras, machucados, sujos, estamos pior do que o Rio Jordão e ainda queremos se banhar em águas puras. Não, precisamos se banhar naquele lugar que Deus quer nos tratar. Precisamos entrar nesse lugar, gente. Mas não é sozinho. Sim, tem momentos, sim, com você e Deus, e você é curado, como já aconteceu comigo. Mas vamos botar assim, 70% dos processos que eu fui curado, de quebrar orgulho, de soberba, de arrogância, de coisas que vêm na alma, principalmente do homem. Ele precisou usar pessoas. Nós precisamos de pessoas que nos confrontam. Mas o irmão, ou o pastor, né? Vamos dizer que geralmente a gente usa mais isso. O pastor me confrontou. Céus! Que bom que ele te confrontou. Isso mostra que ele te ama. Ou tua mulher, ou teu marido, ou enfim, alguém chegou para dizer, cara, o irmão, você está errado. Mas eu fiquei bravo. Que bom, faz igual na mão. Ele saiu bravo, ele foi absorvendo. E ele, quando ele parou, eu creio que ele parou, ele viu, opa, é muitas vozes falando algo. Só uma coisa. A menina falou, a mulher falou, o rei abençoou ele para ir. E peraí, os meus servos falaram, peraí, muitas vozes falando. E às vezes é isso que acontece, a gente está ouvindo 4, 5 vozes e está olhando para o céu e dizendo, Deus, me cura, me ajuda, enfim, os processos que a gente tem da vida. E Deus está dizendo, meu filho, tem pessoas do seu lado tentando te ajudar. Sim, pessoas, volta a falar, nos ferem sim. Mas as mesmas pessoas, literalmente, elas vão ser usadas para nos curar. E precisamos abrir o coração para deixar Deus trabalhar. Andar sozinho não é um bom caminho. Porque se andarmos sozinhos, somos presas fáceis para se perder. Davi cometeu um pecado, vamos ser maior, mas Davi andava com profetas. Eu costumo dizer, gente, se tu és um homem ou uma mulher de Deus, anda com profetas de Deus, homens de Deus. Por quê? Eu vou mandar para ti dizer, está indo no caminho errado. Anda com pessoas de Deus, garra nelas, porque a gente pode achar que está indo certo e pode estar indo no caminho errado. Aí Deus vai usar a pessoa e dizer, volta aqui, desperta. E assim foi com Davi. A gente sabe a história que Natan foi lá e contou uma parábola bonitinha para Davi. Aí quando Davi expõe a sua ira para fora, ele aponta o dedo e diz, foi você. Então aceite quando a pessoa alguém dizer para ti, te confrontar e te dizer, você precisa parar com isso. Porque Deus precisa nos alinhar. E Saul de se isolar sozinho, tinha um exército de Israel com ele, mas na intimidade ele se isolou, ao ponto de chegar a mandar matar, não sei se foi 50 e poucos, não sei se foi um monte de sacerdotes do Senhor. A ira que ele estava, a raiva que ele estava de Davi. Então olha o ponto que uma pessoa que anda sozinha, ela chegou ao ponto
E literalmente exterminou todo sacerdote naquela época. Porque quando a gente anda sozinho é um grande perigo. Abre o seu coração. Mas primeiro que tudo, entra na intimidade com o Pai. Abre o teu coração para Deus vir. Ele próprio vem, cura sim. Mas muitas das vezes Ele vai usar pessoas para te ajudar a sair desse lugar. Já tive preso em lugares que eu tive conversando com pessoas e fui conversando e buscando em Deus também. E Deus dá clareza. Meu Deus, como eu estava errado nisso, cara. E eu não conseguia enxergar. Porque as feridas da minha vida me deixaram bloqueado em algumas áreas. Eu sei que não é fácil. Às vezes a gente veio de uma infância, da adolescência, enfim, cheio de lepra, cheio de machucados. Às vezes a gente foi rejeitado, foi amargurado. Mas não esquece de uma coisa: você está num ambiente de cura. Você está num ambiente que Deus quer te tratar e te curar. Então não exclui esse lugar, esse ambiente. Está na presença dEle. E uma coisa eu tenho, né? A gente está um tempinho caminhando com a pastora. E esse ambiente também, porque eu digo ambiente em Cristo. Aí mais a igreja, vamos dizer, não fala, a parede. Você tem pessoas aqui para te ajudar. Então não se prende nesse lugar que você consegue tudo sozinho. Ninguém é super-homem. Com certeza o pastor Deus vai ganhar algum lugar com pastores deles, enfim, conversando. Eles precisam também se estabelecer, se firmar. Porque quando às vezes a gente pode fazer coisas que não está percebendo, mas vem alguém do lado do filho, vem cá, opa, está indo para onde? Nós precisamos entrar nesse lugar. Deixar Deus tratar os nossos corações, a nossa alma. Se você foi ferido, mergulhe em Deus. Que automaticamente Ele vai botar pessoas na sua frente para te ajudar a caminhar. Nós precisamos entender isso. Para mim é uma ferramenta extraordinária. O próprio Jesus veio, escolheu 12 discípulos. Para mim é um exemplo. Não caminhe sozinhos. Ele poderia caminhar sozinho. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é Cristo. Só que Ele veio como carne e Ele mostrou: eu tenho as minhas limitações. E eu ando com pessoas junto. Um afiando o outro, como diz a palavra. Foi um formando o outro. Pensa um pouco. Pensa os 12 apóstolos. Pensa a três que não podia, muitas vezes deveria ter dado. Mas eles foram caminhando com Jesus e foram sendo aperfeiçoados. E assim é um processo. Deus criou o mundo. Mas quando Ele foi formar o homem, Ele literalmente chamou o Filho e o Espírito Santo. Ele diz: façamos o homem em imagem e semelhança. No começo Ele vai dizendo: haja luz, haja terra, haja água, haja animais. Mas quando Ele foi formar eu e você, literalmente, Ele disse: façamos o homem. Façamos o homem. Porque eu e você às vezes negamos ajuda. Ele deixa o exemplo na palavra. Procure ajuda, caminhe junto, não fique sozinho. A não ser se Deus te chama para um lugar secreto para te levar no lugar que Ele quer. Eu digo, já fui, o que eu estou falando não anula vocês ter a sua intimidade. Ela é precisa porque ela é a base. Porque na intimidade, muitas vezes Ele olhou para mim e disse assim: ó, vai lá e pede perdão para fulano. Porque você falou isso. E Deus é tão bom porque muitas vezes eu falei, tipo eu lá em casa, na intimidade, ninguém viu. Mas Ele permitiu eu falar na frente de muita gente. Olhar para a pessoa e dizer: me perdoa porque eu falei mal de ti assim. Senhor Jesus, está de brincadeira. Eu falei no privado, precisa ser no privado. Só que sabia que a minha carne grita, mas eu fico feliz no Espírito, porque Ele está me corrigindo. Porque vamos supor, hoje eu falo com o irmão, aí vamos supor, Deus não fala nada. Eu falo do segundo, cara, daqui a pouco onde é que eu vou voltar? Então aceite a correção de alguém, o próprio Deus falar com você.
E muitas vezes ele não falou na intimidade, ele usou pessoas. Podem, será que não estás assim? Será que não é isso? Será que não é aquilo? É porque nós achamos que conseguimos fazer tudo sozinhos. Uma das ferramentas de sermos aperfeiçoados em Cristo é andarmos juntos. No decorrer da semana, Deus foi falando muito claro no serviço. A gente precisava de sempre 3 pessoas para fazer o procedimento lá da separação dos pedidos. E alguma coisa acontecia, o cara precisava de ajuda, nós ajudar, e Deus falava: juntos somos mais fortes. Aí teve um guri lá assim: não, essa caixa eu pego sozinho. Quase morreu para botar a caixa em cima da placa solar. Disse: cara, para que isso? Vai te machucar. Não. Deus falou assim: cara, juntos somos mais fortes. E eu ofereci ajuda, o outro oferecia ajuda. Ele: não, eu consigo. Quase morreu para botar a caixa. Mas eu assim: cara, para que fazer tanta força se temos pessoas para nos ajudar em erguer? Às vezes a gente passa tanta luta que a gente: meu Deus, eu não vou conseguir. Mas é porque a gente está sem perceber. Às vezes a gente não percebe, às vezes a gente percebe e não quer, por orgulho. Porque a única coisa que impede de pedir ajuda é o orgulho. Às vezes a gente, sem perceber, a vida te levou a fazer tudo sozinho e você está no automático de fazer tudo sozinho. Mas eu tenho uma notícia para te dizer: em Cristo não precisa fazer tudo sozinho. Amém, glória a Deus. Ele nos deu pessoas para nos aperfeiçoar. A igreja de Cristo não é formada por tijolinho perfeito. O que não é perfeito, eles tiram para vender só o pão, não. É de pedras. Uma é redonda, uma é quadrada, uma é retangular, uma é bicuda, uma é isso. E chega. Aí tá ali, daqui a pouco chega mais uma, tem que encaixar, a gente já dá um desconforto. E se der desconforto, mergulha nele. Mergulha nele. Ele precisa que nós mergulhamos nele para ser sarados e curados. Porque a própria palavra diz isso. Só um minutinho, gente, que primeiro eu estou mexendo no celular para... Glória a Deus, aleluia. Em Provérbios 27, 17 vai dizer: com o ferro se aguça assim o homem, aflia seu rosto do seu amigo. O quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o quem confessa e deixa e alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá cair no mal. Eu tenho aprendido muito isso, de não ficar sozinho. Eu tenho aprendido muito de caminhar com pessoas que me ajudem a sair desse lugar. E que você não é diferente, porque Ele te ama. Só que eu e você precisamos dar um passo, uma decisão de sair desse lugar. Porque muitas vezes a gente também está tendo comunhão com pessoas que não agradam o coração de Deus. Eu, quando me converti, eu me afastei de um pouco da minha família. Não porque eu era melhor, mas porque eu era tão ruim. Não melhorei, gente, estou melhorando. Mas eu era tão frágil que Deus ele me separou um pouco da minha família. Porque a gente era da vida louca, da vida do crime. Então ele me isolou um pouco, me afastei um pouco de amigos, principalmente zerou, e da família. Porque ele precisava cuidar de mim. Aí ele botou num ambiente que pessoas me ajudaram a ser tratado e curado. Porque ele vinha de uma cultura totalmente diferente. Uma cultura do tráfico que eu podia... Eu vivia sozinho, só se encontrava nas baladas. Mas ele me levou para um lugar para começar a me tratar. Me levar para esse lugar. Que tinha um lugar novo para mim. Um lugar de cura. Que naquela época eu ficava sozinho, achava tudo bem. Mas me levou num lugar que eu precisava estar com pessoas para ficar bem. E
Tem como? Tem. Nós focar os olhos em Cristo. Porque pessoas vão nos machucar. E é normal. Cristo veio, foi rejeitado, machucado, foi feito um monte, vocês sabem, a gente sabe. E por que nós seria diferente? Quando a gente olha para Cristo, alguém vem e nos fere com alguma palavra, enfim, com alguma situação. Eu aprendo que ele quer tratar alguma coisa dentro de mim. Se alguém falou alguma coisa que me deixou bravo, irado, mas é fulano. Peraí. Uma vez eu fiquei bravo com uma pessoa que ela não fez uma atitude que era para ter feito. Eu fiquei igual Davi. Igual Davi eu fiquei. Quando eu fiquei irado, o Espírito Santo falou assim, opa, eu já vi essa cena. Quando eu fico irado no excesso, é porque tem algo comigo. Gente, é a pior coisa que tem, entre aspas, para cá. Quando eu fiz, Senhor, por que eu fiquei assim? Porque eu lembro da passagem de Davi. Ele ficou irado no excesso. E quando a gente fica irado no excesso com a atitude de um irmão, é porque a gente está com alguns problemas. E aquilo Deus pegou e olhou para mim assim, sabe por quê? Porque você fez isso há 8 anos atrás com uma pessoa. Pega. Então, olha o que eu penso. Gerar intimidade vai gerar isso, um confronto na sua alma. Mas seja feliz, fique feliz. A tua alma não vai querer, ela vai gritar, vai ficar brava. Mas eu aprendi uma coisa que também é uma ferramenta muito boa para nós exercer: a maturidade em Cristo. Quando ele diz para mim, você plantou, você está colhendo, é duas coisas que vamos dizer, eu digo, tem que andar lado a lado. A maturidade e a colheita. Quando ele falou, você plantou, você está colhendo. Amém, Senhor, passa comigo e vamos embora. Vamos para o próximo estágio. Então eu tive que criar essa maturidade, porque senão a gente fica igual criança. Senhor, pai, estou aqui. Não, mas eu não mereço. Não, a gente não merece nada. A única coisa que nós merecemos é o inferno. Mas a graça e o amor dele nos resgatou para nos dar uma nova vida. Que vida? Uma vida abundante, cheia da graça, do amor, uma vida perfeita, agradável. Ele fala na palavra dele, ele nos elegeu desde a fundação do mundo para uma vida boa. E às vezes a gente está deixando ela passar por causa que às vezes não queremos ser tratados e curados. Porque recusamos andar junto. Às vezes tem gente que anda junto em vários momentos. Mas eu digo, estar junto é nisso. Às vezes você está numa mesa, né, com os pastores ou com algum irmão que você identifica que vai estar disposto ali para te ajudar naquele momento. De olhar às vezes no olho e te ajudar a sair daquele lugar. Porque o interior Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adúlteros, os prostitutos, os homicidas, os furtos, os avarentos, os maldizentes, as maldades, os enganos, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. A maldade está dentro da gente, mas todos os dias nós precisamos matar ela, junto com a presença do Espírito Santo. Então nós precisamos de pessoas que olhem para nós, e digam, você está errado nisso, eu quero te ajudar a sair desse lugar. Então nós precisamos quebrar um dos princípios, uma das barreiras que nos impede é o orgulho. Eu não vou lá falar com a pastora, nem com o pastor, não, mas assim, deixa para lá. É orgulho dentro da gente. A gente comete nos homens que uma das coisas que eu acho que é pior dos homens é o orgulho, né? De às vezes falar, é difícil. Às vezes eu luto ali para falar alguma coisa, não vou falar, não, eu vou falar, eu tenho que falar. Eu preciso, porque é um momento de conversar com os irmãos, e muitas vezes nesses ambientes eu fui curado de ouvir. Às vezes eu vinha na outra igreja, eu só ia nessas comunhão, tu falava nada, eu só ouvia, mas eu ouvia e eu fui.
foi virando prática. Porque no mundo a gente não ouve nada disso, só ouve besteira. Porque eu só fui ouvindo. Eu entrava muito e saía calado. Só que eu fui aprendendo em Cristo isso. Eu fui aprendendo em Cristo que eu precisava conversar com pessoas que estão dispostas a me ajudar. E eu só saí daqueles lugares porque eu desabafei, eu falei. Mas eu precisei gerar uma intimidade para começar a criar coragem. Porque uma coisa que Deus não gosta é o soberbo. Ele é pai do soberbo. Às vezes a gente tem orgulho, soberbo dentro da gente que não consegue impedir. Porque a vida te levou nesse lugar de te fechar numa caixinha. Como eu fui fechado em muitas caixinhas, até romper foi difícil. Pior que pedra para quebrar. Só que precisamos lutar contra isso. E isso você vai conseguir 90% é com pessoas do teu lado, te ajudando a quebrar essas pedras, te ajudando a quebrar tirar esses entulhos, essas lepras que estão dentro da gente. Não precisou de alguém para tirar, vamos dizer, para orar por ele, mas tirar a lepra dele, vamos dizer. Só que antes disso ele precisou de ouvir de pessoas que ele tinha um lugar para ser curado. E hoje às vezes a gente não quer mergulhar no Jordão, a gente quer ir direto com água cristalina. Não, a gente precisa mergulhar no Jordão. É um lugar de transformação, de arrependimento, de cura, de renúncia naquele lugar. Eu precisei renunciar a muitas coisas para ser tratado por Deus. Primeiro, quando eu entrei na igreja, quem é esse Deus? Quando falava em nome de Jesus, eu segui em nome de quem? E a minha cultura foi sendo transformada, ouvindo a ministração, conversando com pessoas, o Espírito Santo foi tratando e foi aperfeiçoando em Cristo. Mais um pouco ainda foi isso. Então nós precisamos estar juntos. Se você está com algum bloqueio, pede ajuda. Então, para nós encerrar, vou contar só um testemunho. Há 11 anos atrás, mais ou menos, quando eu ouvi do próprio Senhor que eu ia ser mandado embora e ia viver da fé. Esse processo mais, vamos dizer, nessa questão, ele nunca mais falou comigo. Chegou uma época agora, acho que eu comecei estudando um pouquinho antes, começou uma situação financeira muito grande. Sempre me mandava de alguém, de pessoas, né? Compras, ofertas, enfim, foi. Só que chegou uma hora que tipo, a fonte fechou. Opa! E a gente buscando em Deus, e Deus fala comigo, e fala comigo, e fala comigo. Pensa a loucura que nessa sentido não ouvia a voz dele. Senhor, se tu pediu que eu ia viver da fé, agora eu quero ver a tua voz, que é um tempo de trabalho. E ele ficou no silêncio. Ah, Jesus, eu não sei vocês, me dá uma angústia de ficar no silêncio. E algo que eu conversando com o pastor, e o pastor, não, é um tempo novo, e o Senhor, mas eu não consigo te ouvir, o que está acontecendo? Eu fui mergulhar nele. E algo que ele mostrou para mim, eu buscando jejum, oração e conversando, que eu precisava romper esse lugar, mas eu não conseguia. E a gente botou currículo em vários lugares. Não vinha para mim, aparecia para minha esposa. E ela em casa, literalmente parada. Ó, para ela tem, e para mim não tinha. Só que eu precisava romper algo e eu não sabia o que era. E na oração e no jejum e buscando em Deus a minha intimidade, Deus mostrou algo, cara, tremendamente. E muitas das vezes eu ouvia a voz da minha mulher, eu acatava a voz dela, mas não a de Deus. E aquilo me bloqueou em algumas áreas. Eu disse, não, peraí, tem algo errado. E quando eu fui buscar em Deus, conversando com o pastor, com a pastora, e buscando, Deus me revelou uma coisa. Olha só, na minha infância, eu fui criado sem pai. A minha mãe, Deus mostrou assim, ó, ela era tua sacerdota, tua provedora, tua protetora. No meu inconsciente eu estava travado, porque quando eu ouvia a voz da minha mulher, não era a voz dela, era da minha mãe. Então, para mim, no meu inconsciente, eu não conseguia romper naquela área. Quando eu descobri isso, que Deus me revelou, eu fui conversando com o pastor, oramos, e eu coloquei diante de Deus e comecei a declarar na palavra. Eu sou provedor, eu sou protetor, eu sou o sacerdote da minha casa. Eu declarei por alguns 3 dias, eu comecei a declarar isso e fui buscando. E ele mostrou, tem a raiz, tem problema, tem uma raiz. Eu disse, opa, e eu fui buscando isso. Quando ele me revelou essa situação, na hora eu disse, não, peraí. Eu conversei com o pastor, a gente orou, cheguei em casa, falei para minha mulher, eu comecei, e declarar isso. Eu sou sacerdote, ela é minha esposa, ela não é minha mãe. Não deu 2 dias a porta dele.
Então a gente precisa entrar num lugar de intimidade e ter pessoas do nosso lado que querem nos ajudar para romper esse lugar. Amém. Eu não sei a área que você está travado, mas busque ajuda, não fique parado. Então Deus não precisou falar comigo porque Ele queria usar pessoas para me ajudar a ser curado. E assim não é diferente com vocês. Então se você tem alguma coisa travando, alguma coisa, você pede ajuda. O doente, quando ele está em casa, o médico não vai até o doente, mas o doente tem que ir até o médico. Porque também é muita história que a gente ouvia. Um pastor não vem me ver, um pastor não sabe que eu estou. O pastor sabe que eu não estou bem e não vem me ver. Não, nós precisamos levantar e ir atrás. É um passo de fé, de ir atrás, de pedir socorro. Se Deus revelar, Ele vai, mas senão a gente precisa se levantar. Porque é vitimismo. Ó céus, ó vida. A gente precisa junto. Juntos somos mais fortes, igreja. Amém. Vamos colocar de pé. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender que juntos somos mais fortes. Deus não chamou todo mundo, cada um individual. Ele chamou um exército de guerreiros pronto a lutar pelo reino de Deus, a guerrear no mundo espiritual, enfim. Só que Ele precisa que nós entremos nesse lugar de estar em comunhão, deixar Deus trabalhar para Ele fazer o que Ele tem que fazer sobre as nossas vidas. Amém, igreja?